Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que esteve presente na 57ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que aconteceu em Aparecida do dia 1º ao dia 10 de maio. Um tempo forte, cheio da graça de Deus, em que os nossos bispos reunidos quiseram entender o que Deus quer que a Igreja Católica faça, realize no nosso Brasil. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham. Meus irmãos e minhas irmãs, esta reunião, esta assembleia, grande assembleia da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acontece todo ano. E a cada 4 anos é uma assembleia especial, porque é nela que se elege o presidente da CNBB, também o secretário-geral, que é o porta-voz da CNBB, e os vice-presidentes, enfim, compõe-se a diretoria, os animadores, os coordenadores da CNBB. Isso aconteceu agora na 57ª Assembleia. Eu fiz questão de acompanhar com muito carinho, porque é dali que saem as diretrizes da Igreja, por isso é muito importante. E neste ano de 2019 foi eleito Dom Valmor Azevedo, que é arcebispo de Belo Horizonte. Uma história muito bonita, a de Dom Valmor. Eu entendo com muita clareza que Deus vai direcionando os caminhos, vai apontando novos caminhos para a Igreja. A gente percebe isso. Vamos tentar fazer isso, mostrar um pouco disto neste nosso programa de hoje. Fui eleito também Dom Joel, que é do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Dom Joel é o secretário executivo, melhor, secretário-geral da CNBB. O secretário-geral tem um papel muito importante, porque ele é o porta-voz, ele é que fala, ele é que faz as considerações. É claro que o presidente e o secretário-geral está sempre muito presente um com o outro, Estão sempre assim, vivendo, entendendo a caminhada da Igreja. Quem é Dom Valmor? Ele nasceu na Bahia, mas é bispo de Belo Horizonte há 15 anos, É o arcebispo de Belo Horizonte. Um homem que tem, assim, um perfil, eu diria, muito interessante para ser o presidente da CNBB. Nós sabemos que a Igreja faz parte da história do povo brasileiro, vive as realidades do povo. Assim deve ser, assim Deus quer. Jesus, voltando para os céus, deixou essa Igreja militante nas mãos de homens e de mulheres, os bispos, os presbíteros, que são os padres, os leigos, os diáconos, os religiosos, enfim, pessoas humanas para conduzirem a Igreja aqui na Terra. Claro que sob as bênçãos de Deus, com a graça de Deus. Mas Dom Valmor, ele tem assim, um jeito muito interessante. Ele tem muito equilíbrio. Costumam brincar assim: Dom Valmor pensa o que vai falar. E sempre o que ele fala é muito certo, é muito coerente. Por isso a Igreja Católica, com Dom Valmor na presidência, tem sim muitas condições de ajudar a buscar caminhos melhores para o Brasil. Nós percebemos, nós vemos conflitos, dificuldades acontecendo, E acho que é importante, sim, a participação da Igreja. Aliás, foi assim o que aconteceu muito na 57ª Assembleia. Houve uma discussão ampla, madura,
coerente. Falou-se nos problemas do povo brasileiro, falou-se também dos problemas do Brasil, né? E mostrou que é possível, é conveniente que a Igreja Católica participe deste processo de busca de soluções, de novos caminhos, né? Então tá. Então vamos agora ver, conhecer. Acredito que muita gente, ou quase que todos, conhecem muito bem Dom Valmor, mas vamos ouvir a palavra dele sobre sua eleição para a presidência da CNBB. Ouçamos Dom Valmor. Estou aqui para dizer que dei o meu sim à confiança dos irmãos bispos que me escolheram para ser, para os próximos 4 anos, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E quero compartilhar com o seu coração porque aceitei. Aceitei com humildade, porque sei do longo caminho que nós temos que percorrer no diálogo internamente na igreja e da igreja com todos os segmentos da sociedade. Aceitei com temor, porque o caminho é longo. Estamos numa sociedade de muitas mudanças, de uma grande avalanche de mudanças culturais, muitas vezes nos desgastando e nos fazendo exigidos de encontrar um novo caminho. Por isso é com temor, porque temos que trabalhar muito juntos. E, sobretudo, aceitei à luz da fé. A fé é o nosso maior tesouro. A fé é a nossa fonte que não pode ser assoreada. Nós precisamos de cuidar dela com a proclamação da palavra de Deus, com a vivência dos sacramentos e com a fidelidade aos valores do Evangelho. Peço a sua oração e vamos fazer esse caminho, porque a nossa igreja tem uma beleza muito singular e na singularidade da sua beleza estamos no coração do mundo para promover a vida, defendendo-a desde o primeiro momento na fecundação até o último no declínio com a morte natural, e proclamando essa vida para que todo mundo se abra ao amor de nosso Deus. Conto com a sua amizade, com a sua oração nesse caminho, que não é fácil e exigente, mas é um caminho bonito, porque estamos a serviço da vida e do Evangelho de Jesus Cristo na condição de discípulos e discípulas dele. Nós percebemos que Dom Valmor está cheio de energia, de vontade de participar deste projeto ou dos projetos da igreja, né? De participação mesmo na vida do povo de Deus, de todos os brasileiros, católicos ou não católicos. Somos povo de Deus, somos seres humanos. Por isto, Dom Valmor e toda a igreja deseja sim que aconteça boas coisas, né? Que se realize neste mundo, neste nosso Brasil, formas concretas para que as pessoas possam ter uma vida feliz, uma vida com dignidade, né? Entendo que tudo que aconteceu é um tempo teofânico. O que quer dizer isto? São as manifestações de Deus. Teofânico vem de teofania, manifestação. Deus que está lá no céu se manifesta, né? Está aí misericordiosamente dando forças à igreja dos humanos, iluminando caminhos, né? Dando o dom do discernimento para que possamos sim encontrar os melhores caminhos. É uma ação conjunta que nasce lá da CNBB. Aliás, são as diretrizes. Toda a ação da igreja é organizada, né? É normatizada e tudo isto nasce das diretrizes da CNBB. O que a igreja anuncia e fala lá no sul do Brasil é o mesmo que se fala no norte, no nordeste, aqui no centro, né? É claro que existem diferenças regionais, né? O que em Minas é um problema, no norte não é, lá tem os problemas deles, o sul tem. Enfim, há uma diversidade de realidades diferenciadas. Mas a igreja, como mãe, conhecedora dos problemas dos seus filhos, busca sim caminhos, né? E na ação pastoral,
na ação evangelizadora, também na questão profética. Aliás, a CNBB, graças a Deus, tem feito isso muito bem, desde quando foi criada, em 1952, quando Dom Helder Câmara, com mais alguns bispos, tiveram a ideia de fundar a CNBB. Por isto, a 57ª Assembleia quis atualizar as diretrizes, buscar novos caminhos. Na medida que vão surgindo novos desafios, a Igreja busca novos caminhos para buscar novas soluções. É assim, o tempo vai passando, as realidades vão buscando, necessitando de formas diferenciadas. E é isso que a Igreja quer fazer, precisa fazer. Hoje confiada a Dom Valmor e a todos os bispos do Brasil. A CNBB é um organismo permanente, é uma organização permanente da Igreja Católica Apostólica Romana, que congrega todas as dioceses, todas as prelazias, todas as arquidioceses do Brasil. Centraliza, tudo na CNBB. E volto a lembrar de Dom Helder. Até o ano 1952 era muito difícil. Tudo nas dioceses, nas igrejas, as informações, as orientações vinham de Roma. Era mais fácil ter contato com Roma do que um bispo de Minas com um bispo de outro estado. E naquele tempo nós sabemos que a comunicação era muito difícil, não tinha, claro, os meios de comunicação que nós temos hoje. Eram cartas que demoravam dias para serem enviadas de Roma até no Brasil. Aí Dom Helder e alguns outros bispos tiveram essa ideia de fazer este organismo chamado CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem feito um bem muito grande, E a gente deve lembrar que Dom Helder Câmara, com todo o seu empenho, com outros bispos, a partir de 52 fez isso, organizou a CNBB. Interessante que Dom Helder nunca foi presidente da CNBB. Ele foi secretário-geral em 1952. Foi o primeiro mandato, primeira diretoria da CNBB. Ele era secretário-geral, mas presidente nunca foi. E foi uma ideia assim que realmente buscou novos caminhos para a Igreja. E é interessante, ainda em 52, melhor, em 1950, essa ideia começou assim a ter vida a partir dos leigos do Brasil que estavam em Roma, A ideia nasceu lá em Roma e quiseram pensar nisso mesmo, de centralizar todas as ações da CNBB. Aconteceu durante o Congresso Mundial dos Leigos, em 1950. Falando em CNBB, falando em bispos, falando em igreja, às vezes as pessoas questionam que existe uma igreja muito progressista ou progressista e outra ala não progressista. Nós não achamos o nome progressista próprio para a igreja, não. Preferimos um termo assim, mais coincidente, mais sensato. Uma linha que tenha assim, mais vontade ou que esteja mais próxima das realidades do povo. Uma linha compromissada com as questões sociais, Isso sim existe e graças a Deus que existe. Agora, é claro que nós não podemos pensar numa igreja só focada nas questões sociais, mas também não podemos pensar numa igreja focada só na espiritualidade. Não, porque Jesus não fez isso. Jesus associou as duas coisas.
Jesus ia para os montes para rezar, ensinou a rezar, mas ensinou também buscar caminhos novos para que as pessoas tivessem vida. E eu queria contar uma história muito interessante que aconteceu aqui em Pará de Minas. No ano de 1962, Dom Helder Câmara veio a Pará de Minas para a ordenação episcopal de Dom Geraldo Penido. Dom Geraldo era padre aqui em Pará de Minas. E aí, Dom Helder veio com todo o seu empenho participar da ordenação, né? E na noite, ficou uma noite que veio um dia antes da data da ordenação. E foi muito interessante, que ele era muito comunicativo, comunicando com as pessoas. E algumas senhoras aqui de Pará de Minas arrumou um quarto para ele, muito bem arrumado, com muito detalhe. Afinal, naquele quarto ia dormir Dom Helder Câmara, o homem que falava e que o mundo inteiro escutava, prestava atenção no que Dom Helder falava. Aí a noite chegou e todos foram se deitar, foram se repousar. No outro dia cedo, aquelas senhoras que tinham arrumado a cama tão bem, que tinham colocado um lençol de linho na cama. As mulheres sabem disso. O lençol de linho é muito bonito, mas ele amarrota com muita facilidade, né? Ele dobra, ele amassa muito, né? Então tá. Aí assim que Dom Helder levantou, as arrumadeiras foi lá para arrumar o quarto. Quando chegou lá, perceberam que a cama estava arrumadinha, o lençol de linho estava passadinho. Perceberam que Dom Helder não deitou naquela noite. Aí uma perguntou a ele: Dom Helder, parece que o senhor não deitou na cama, tá? O lençol está todo arrumadinho, a cama está toda arrumadinha. Aí ele falou assim: é que eu tive que rezar muito essa noite, porque às vezes, ou quase sempre, eu passo o dia pensando nas questões sociais, passo o dia pensando no sofrimento das pessoas, dos pobres, e à noite eu vou rezar, eu vou me encontrar com Deus. Acho que está aí a explicação dessa igreja que preocupa com o social, com o temporal, com a vida do povo sofrido, mas que também vive na oração, fundamenta suas ações na oração. Dom Helder, para mim, sintetizou os dois caminhos. A igreja tida como progressista, que eu acho que não é o termo, repito, não é este, essa igreja compromissada com a vida do povo, mas também a igreja da oração, da transcendência para com Deus. Que Dom Helder Câmara, lá dos céus, interceda a Deus pela CNBB, por todos nós, igreja, povo de Deus, e para que todos nós possamos, também através da igreja, buscar soluções para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.